prazer que nessa manhã do dia 21 de março de 2020, sábado, venho gravar essa videoaula para os irmãos da classe Gideões, da congregação União da Vitória, sede do setor 18, aqui na cidade de Porto Velho. Como é sabido, em virtude da pandemia, o nosso governo estadual decretou o estado de emergência, a qual todas as reuniões evangélicas de cunho religioso não pode ultrapassar a quantidade de 5 pessoas. Então, diante dessa situação, inviabilizou nós nos reunirmos para ministrarmos a escola bíblica dominical como nós planejamos, né? Então, por isso, de forma improvisada, aqui na minha sala de jantar aqui, estamos gravando essa videoaula para que os irmãos possam dar continuidade nesse conteúdo tão importante que nós estamos abordando nesse trimestre. Como é sabido, vai ser uma aula bastante interessante, o assunto é bastante interessante. Nós não vamos conseguir aqui esgotar esse assunto, mas até porque nós queremos ser bastante breve, para que o vídeo também não fique muito comprido, para que os irmãos não possam ter problema ao acessar. Tá bem? Então vamos à nossa lição, que é a lição de número 12, que vai tratar sobre Jesus, o homem perfeito. Como já sabemos, está aqui no nosso vídeo aqui. Não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar bem, porque a distância é um pouco grande para esse fins, né? Mas foi a forma que nós encontramos para que a aula ficasse um pouco mais didática, né? Então, como nós já estamos falando, nós estamos estudando sobre a raça humana, a sua origem, a sua queda, mas também a sua redenção. Aqui são as lições que nós já estudamos, né? Já estudamos Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo, só o evangelho muda a cultura humana, o homem do pecado, estudamos domingo passado, e hoje nós vamos estar estudando o homem perfeito, né? Então, aqui o nosso textuário diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. A nossa verdade prática, ela diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeita e plena. A nossa leitura bíblica em casa está em Lucas, do capítulo 2, verso 40 ao 52, que diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e os homens.
Qual é o objetivo da nossa lição? O objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Quais são os objetivos específicos? Após essa aula, o aluno tem que expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. E o nosso ponto central, o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Temos aqui o nosso tópico da lição, o que nós vamos estar permeando nessa lição, que é o tópico 1, tem Jesus, verdadeiro Deus, sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandeza e perfeição. E ele esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. E vamos estar também estudando Jesus, o verdadeiro homem, no tópico 2. Jesus estava no seio do Pai, profetizando no Antigo Testamento, encarnando no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. E no tópico 3 vamos estar estudando Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus, Jesus, o único Adão, a perfeição espiritual e moral de Jesus. São esses assuntos que nós vamos estar abordando nesta aula. Tá bem? Logo na introdução, enfocaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do Homem. Também apresentaremos nessa aula o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. A sua humanidade, ela era real. E a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E vamos estar também falando aqui sobre as duas naturezas de Cristo. Eram perfeitíssima e harmônica, né? Antes de eu começar a traçar essas nossas lições, tem um ponto muito interessante que eu quero abordar aqui, que é o nome Jesus. Porque a nossa lição fala Jesus, o homem perfeito. Mas tem muitas pessoas que traçam uma grande discussão a respeito do nome Jesus, falando que o nome Jesus é um nome pagão. Aí outro aborda também, em segundo lugar, eles falam que Jesus é o nome do Deus cavalo. E eles também falam que esse nome não deveria ser pronunciado. E por quarto, ele fala que a Igreja Católica mudou esse nome, então por isso nós não deveríamos usar esse nome. E por quinto, eles falam que nome não há como ser traduzido, né? Então são essas várias indagações que tornam em torno desse nome de Jesus, querendo desmerecer essa nomenclatura Jesus. Mas nós podemos ver que não é meramente um nome pagão, até porque dentro de 5.800 nomes manuscritos que foram encontrados, a tradução estaria ali como sendo Yeshua, né? Que quer dizer Yehoshua, né? Yehoshua, que também quer dizer Josué, que vai falar sobre o Salvador. E alguns falam que esse nome Jesus é hebraico, por isso que eles falam que é o nome do Deus cavalo. Mas esse nome, ele é vindo do grego. Por exemplo, Jesus. Jesus no hebraico, Ie é Deus. Jesus é cavalo. Mas no grego, cavalo é hippos. Então pode ver que traduzindo para o grego, isso aí não se sustenta essa teologia, né? E outra coisa, ponto interessante também que nós podemos ver, que lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 40 e 41, nós podemos ver que os nomes próprios também podem ser traduzidos. Lá falou sobre Messias, que traduzido é o Cristo, também falou sobre Cefas, que traduzido era Pedro. E o nome também de Pedro também era Simão. Então, logo a gente pode ver que ali houve uma tradução e mudou a sua nomenclatura. Então, algumas pessoas então falaram, não pode ter
transformado, traduzido esse nome de Yeshua para Cristo, né? Mas a gente pode ver aí que não tem nenhum problema nós usarmos esse nome Jesus, tá bem? Não é um assunto central da lição, mas eu acho interessante para que os irmãos possam estar aí entendendo mais ou menos no que a gente está falando, tá bem? Então, o que essa lição vai abordar? No termo técnico do grego, é conhecido como união hipostática. O que é? Quando Jesus tem ali a sua natureza ali, humana e divina. Então gera ali uma união hipostática, como a gente vai ver já no próximo ponto. E aqui, mas o que eu quero abordar para vocês aqui, o que Jesus ele não é por ter essa natureza. Por exemplo, é muito conhecido o que se chama aí por aí de avatar. Jesus ele não era um avatar. Por quê? Porque o avatar ele tem duas realidades e uma muda a outra. Então Jesus Cristo não era um avatar. E Jesus também ele não era híbrido. O que é híbrido? Metade Deus e metade homem. Jesus também ele não era híbrido. Ele também não era um mutante. O que é mutante? Mutante quer dizer que nasce humano e se diviniza. Então Jesus não se divinizou e Jesus também não se evoluiu. Tá bem? Então Jesus ele não é um mutante. Ele também não é o análga. O que é? Análga é a mistura de duas naturezas. Então Jesus também não é assim. O exemplo que nós podemos citar, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele tem duas naturezas. Uma é o vídeo, a imagem que você está vendo, e outra é o áudio que você está escutando. E então, essas duas naturezas, elas não se confundem e não se misturam, mas se complementam. É basicamente isso que nós podemos exemplificar nessa manhã. Então, passando aqui, Jesus, o verdadeiro Deus, sua eternidade com o Pai. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeito. A pessoa de Cristo, que está aqui, bem clarinho aqui, fala que ele não é dividido e não é confundido. É a pessoa, a natureza. Então, Jesus não é dividido e nem é confundido as suas naturezas. Então, ele é 100% Deus e 100% homem. E juntando tudo isso aqui, vai dar essa união hipostática que acabamos de falar. Tá bem? Então, o que nós podemos ver é que lá no Antigo Testamento, Deus já mostrava isso para nós, como seria Jesus. Quando ele pediu para que Moisés fizesse a Arca da Aliança, então a Arca da Aliança ela não era feita somente de ouro, e ela também não era somente feita de madeira, mas ela tinha a sua natureza humana, que nós podemos dizer que estava ali representada na madeira, e também tinha a sua natureza divina, que estava representada no ouro. Tá bem? E logo também, lá em Isaías, nós podemos ver que fala assim, o menino nos nasceu. O menino que nos nasceu, ele tem uma natureza humana. Mas o filho se nos deu, ele já tem uma natureza divina. Tá bem? Pode ver que o menino nasceu, mas o filho de Deus foi nos dado. E da mesma forma nós podemos ver que Jesus Cristo, ele era ao mesmo tempo que ele era primogênito, ele também era unigênito. Primogênito de quem? De Maria. E unigênito de Deus. Tá bem? Então a gente pode ver que a Bíblia ela vai se complementando. Tá bem? Então essas naturezas ela não se funde, ela não se altera, ela não se separa e ela não se divide. Tá bem? Não era meio homem e nem era meio Deus, mas 100% Deus e 100% homem. Estamos entendidos? Logo no final, vou deixar meu telefone aí, para que os irmãos, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, que a gente vai estar aí dirimindo todos esses pontos que por acaso não ficou bem explicado por virtude da nossa pressa aqui. Tá bem? Então, Jesus, o verdadeiro Deus, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no
Pai criou todas as coisas, tá? Então, uma coisa bastante interessante que eu acho nesse ponto aqui é quando se fala no princípio da criação, né? Então, algumas pessoas pensam que no princípio da eternidade. Não, a eternidade ela não tem princípio e ela também não tem fim. Então, Jesus Cristo, ele é e sempre será. Então, ele não foi criado, mas ele sempre existiu. Então, quando se fala, a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, não significa que nós estamos falando aí do princípio da eternidade, porque a eternidade não tem início. Tá bem? E vamos indo para frente aqui. Vamos para o nosso próximo slide aqui, que fala seus atributos e grandeza, né? Quais são os atributos e grandeza e perfeição? Jesus Cristo é a fonte da vida, Jesus Cristo tem vida em si mesmo, Jesus Cristo é imutável, Jesus Cristo é onipresente, Jesus Cristo é onisciente, sabe todas as coisas, Jesus Cristo é onipotente, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Tá bem, irmãos? Então tem esses atributos, nos faz lembrar também que na lição 3 e 4, se não me foge a memória, nós estudamos o atributo do homem e também estudamos a natureza do homem. Naquela oportunidade nós podemos também estudar a natureza de Deus e também os atributos de Deus também, né? E agora nós estamos estudando o atributo de Deus da pessoa de Jesus Cristo, né? Então esses aqui são os atributos. E a natureza de Cristo, ela é dicotoma, né? Tem são duas, né? Como a gente já falou, é humana e divina. E a nossa natureza é dentro de uma tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Também falamos sobre os anjos, só que os anjos aqui é impossível até da gente tratar sobre os seus atributos. A sua natureza é divina, né? Mas o seu atributo, ele se diferencia porque são muitos, né? É um leque muito grande ali, como nós podemos ver que se trata de domínios, se trata de potestade, de tronos e principados. E além do mais, eles também têm características peculiares, tanto os anjos como os arcanjos, os querubins e serafins. Então não dá para nós tratarmos esse assunto aqui neste momento. Mas está aí os atributos e a grandeza e perfeição de Deus, tá bem? Vamos passar para o nosso ponto 3, que vai falar sobre o esvaziamento de sua glória, tá bem? O que esvaziou de sua glória, né? Existia uma doutrina por nome de quenótica, né? Quenótica, diferente do gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosticismo, ele era uma doutrina que foi difundida muito no século I, século II, né? Onde falava que Jesus era uma pessoa e que Deus vinha a ele em forma de teofania, mas ele era uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. Então isso trouxe muito problema para os nossos pais da fé. Mas também tinha outro grupo que trouxe muito problema, que é os arianismos. O que o arianismo pregava? O arianismo pregava que Jesus Cristo era um ser especial, uma criatura perfeita de Deus, porém ele não era Deus. Ele pegava aquele texto que falava assim, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Aí eles mudam e falam assim, e o verbo era um Deus. Mas lá no concílio, a bagunça foi tão grande ali, querendo confundir os nossos irmãos, que foi obrigado a igreja estabelecer um concílio de Nicéia. E lá no concílio de Nicéia, a igreja ortodoxa deixou bem claro que ali se tratava de uma grande heresia. Aí eles publicaram ali o credo niceno constante napolitano, um credo muito grande, mas deixando bem claro quais era a natureza de Cristo e qual era os seus atributos, tá bem? Então, tudo isso que nós estudamos aqui, os nossos pais da fé também estudaram e tiveram bastante problemas com as falsas doutrinas que existiam na época, tá bem? Então, quem trata desse esvaziamento de sua glória
é a doutrina quenótica, né? Teologicamente falando, né? Mas aí o importante é a gente saber aqui que ele esvaziou de sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. E ele também, ele abriu mão de algumas prerrogativas. Ele abriu mão de algumas prerrogativas, mas não necessariamente ele abriu mão da sua divindade. Tanto é que nós podemos ver aí que ele foi atestado pelo Pai, por ocasião do batismo e da transfiguração. Esse é meu filho amado, o qual eu tenho comprado. Ele mesmo declarou que ele é filho de Deus, quem vê a mim vê o Pai. Os anjos disse a Maria, né, que ela estaria esperando o Filho de Deus, e os apóstolos também, ele confirmava tudo isso, tá bem? Então, vamos passando para frente para nós chegarmos ao fim, tá bem? Jesus Cristo, o verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Antes da encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai. Ele era o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Tá bem? Mas o fato dele estar no seio do Pai não significava que ele não tinha nenhuma atividade, ele vivia na inércia. Não. Até porque o plano divino através do século, ele nos fala que a criação, ela não foi o princípio, né? Ela tem o princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí ali dentro ele tem o que nós chamamos de teoria do caos, a teoria da lacuna ou mesmo a teoria da brecha, né? Onde que a terra estava totalmente sem forma e vazia. Tudo nos leva a crer, segundo o plano divino através do século, que Deus não fez a terra vazia. Todos os estudiosos têm a mesma concepção de que Deus tão perfeito jamais criaria alguma coisa que não fosse perfeita. Até porque nós, mesmo sendo imperfeito, quando nós vamos criar alguma coisa, nós queremos fazer alguma coisa. E lá também em Neemias fala que Deus fez a terra para que ela fosse habitada. Então cria ali que no princípio da criação ali, onde que nós podemos ver em Gênesis 2, já existia muitas coisas anteriores, até porque Deus é eterno, né? Então ele não tem início e também não tem fim. Tá bem, irmãos? Então eu sei que é bastante complexo isso, mas nós vivemos por fé e não vivemos por vista, tá? E quando a Bíblia também nos cala, nós também pedimos para que o Espírito Santo apenas revele a nós, mas o que eu quero dizer bem claro para os irmãos, que na Bíblia tem tudo aquilo que é suficiente para que nós possamos alcançar a salvação. Algumas especulações mais nós vamos deixar bem claro na eternidade. Amém? Então vamos lá. Jesus, o verdadeiro homem, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor, Jesus é profetizado em todo o Antigo Testamento. Não pegou Israel de surpresa. Tá bem? Então, quando Jesus Cristo nasceu, não significava que o Antigo Testamento não falava dele. Mas todos os livros falavam dele. Inclusive, eu até peguei um recorte aqui. Vai ser difícil da gente ler aqui, mas no Gênesis ele é chamado a semente da mulher, no Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é apresentado como um sumo sacerdote, em Número ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, né? Em Deuteronômio, né, Moisés fala dele como sendo o profeta. Então em Josué ele é o líder da nossa salvação. Em Juízes ele aparece como nosso juiz e legislador. Então, se desse tempo aqui, a gente ia ler tudo isso aqui e nós poderíamos ver que Jesus estava presente em todo o nosso Antigo Testamento. Tá bem, irmãos? E um fato também interessante que eu acho nesse ponto aqui é que ele vai falar aqui que Jesus foi o tema das duas principais alianças da história sagrada e de Abraão e de Davi. Eu quero contar aqui bem rápido aqui o fato de que quando Abraão fez uma aliança com Deus, ali Deus pediu para que ele pegasse alguns animais e cortasse em duas partes e colocasse uma desse lado e outra desse lado, para que no momento certo eles pudessem passar por aquelas metades, né?
Mas todos nós é conhecedor que Abraão, na sua fraqueza, né, ele enxutou durante o dia todinho os urubus, os corvos que ali queria sentar sobre o sacrifício, de forma que ele ficou exausto. Mas aquele pacto não era um pacto simples, era um pacto de morte, é um pacto de sangue. Aquele que pecasse dentro daquele pacto deveria ser feito como foi feito aquelas aves, ser cortado no meio se alguém interrompesse aquele pacto. Então, Deus é sabedor que Abraão era falho como nós, ele também não conseguiria cumprir esse pacto. E então, para que Abraão não fosse cortado por não ter cumprido esse pacto, a Bíblia nos fala que em determinado momento Abraão caiu no sono. E a Bíblia nos fala que ele, naquela madorna, ele viu ali quando uma tocha de fogo passou entre aquelas duas partes. Quem era aquela tocha de fogo? Era Jesus Cristo, passando ali naquelas partes, porque Abraão não era capaz de cumprir esse pacto, mas Jesus, ele era capaz de cumprir por nós. Então isso é um fato que eu acho muito interessante na Bíblia Sagrada, e é um fato que também nos prova que Jesus Cristo, ele estava presente no Antigo Testamento. Tá bem? Então, Jesus, verdadeiro homem, encarnado no Novo Testamento, Filho de Deus, tornou-se de fato carne. Sua humanidade, voltou a repetir, não era irrisória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Tá bem? Então, embora Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas ele teve um nascimento como o nosso. Ele nasceu de mulher, ele dormia, ele comia, ele ouvia, ele via, ele tocava, ele chorava, ele sorria. Ele foi tentado, ele tinha corpo, diz Mateus 26, versículo 12. Ele tinha alma, Isaías 53 e 11 nos ratifica isso. Ele também tinha espírito, tão complexo isso, mas Mateus 27 e 50 e outros demais versículos nos comprovam. Ele também se angustiava, então de repente você está angustiado com alguma coisa e pensa, é o fim, é natural do ser humano, mas com tudo isso ele foi vencedor. Tá bem? Então vamos. Jesus, verdadeiro homem, encarnado no Novo Testamento, a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado, né? Então, como nós já falamos aqui, ele era 100% Deus, 100% homem, mas contudo, ele não pecou. Tá bem? Então, vamos para frente. Jesus, verdadeiro homem, Jesus nasceu na plenitude do tempo. E escreveu aos Gálatas, afirmou Paulo aqui, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Nesse ponto eu acho muito interessante, que a gente se confunde. Quando nós falamos plenitude de tempo, a gente pensa lá no Apocalipse, já lá no novo céu, nova terra, no milênio, no Armagedon, e não é isso que a Bíblia nos fala. A plenitude de tempo foi o período em que Jesus Cristo nasceu. Alguns estudiosos acham que a plenitude do tempo foi um cenário onde estava tudo preparado para receber a Jesus Cristo. E é como nós podemos ver na nossa lição aqui, ele nos fala de três principais nações que existiam. A Israel, que estava ali com toda a estrutura religiosa, com sinagogas em vários lugares, onde facilitou para que Jesus Cristo difundisse o Evangelho. E a Grécia, ela estava tomando ali a língua, né? A gente estava saindo ali de um domínio da Grécia, onde que a Grécia difundiu a sua língua. Então foi fácil de também transmitir a palavra de Deus através da língua grega ali, né? E também Roma também contribuiu, porque Roma estava acabando de ascender-se ao poder, né? Tirando ali a Grécia, o poder da Grécia, e ali onde que nós podemos chamar de Pax Romana, onde que todas as fronteiras foi aberta, onde que abriram grandes estradas, onde que estava tendo uma grande evolução ali, e também
facilitou para que o Evangelho de Jesus também fosse difundido. Então, alguns falam que essa plenitude de tempo se referia a esse cenário tão importante para a ministração da palavra de Deus. Mas um fato que eu também acho muito interessante aqui, que a plenitude do tempos, ela também pode ser ali complementada com os últimos dias. A gente pensa que os últimos dias é apenas agora, olha, estamos vivendo os últimos dias. Mas os últimos dias é desde o nascimento de Jesus. A Bíblia nos fala lá na profecia de Joel, né, que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, né, onde que os jovens, né, terão visão, os velhos sonharão, né? Então a gente pode ver que essa profecia se cumpriu ali no Pentecostes. Então já se falando dos últimos dias. Em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo também 1, vai falar também que antigamente Deus falou com nós de várias formas, né? Mas nos últimos dias nos falou através do seu Filho. Então os últimos dias não é apenas no Apocalipse, tá bem? Mas temos também o fim dos tempos, né? E temos o tempo do fim também, que é a mesma coisa, que já se refere mais ao Apocalipse. Tá bem, irmãos? Acho interessante a gente estar a par dessa situação aí. Tá bem? Então, partindo para Israel. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, filho de Deus, segundo a carne, também filho de Davi, e de Abraão. Nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a lei de Roma, né? Então nós podemos ver que Jesus ele atendeu tanto a lei judaica, mas também atendeu a lei romana, né? Algumas pessoas revoltadas, às vezes, que pensavam que o nosso Messias ia vir para livrar o povo dos judeus dos jugos dos romanos, até vieram com Jesus perguntar para ele, é lícito a gente pagar tributo? Ele pediu uma moeda, me dá essa moeda aqui, o que tem nessa moeda? Qual é essa esfinge? Essa esfinge aqui é de César. Ele falou, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E também por uma ocasião também, que eles tinham que pagar um tributo, mas ali eles discutiam sobre isso e Jesus Cristo falou, vai até o rio e pega um peixe. Quando ele pegou um peixe, lá estava uma moeda. E ele falou assim, vai e paga o meu tributo e paga também o seu, Pedro. Então é muito interessante que Jesus cumpria também tanto as legislações da terra e também as legislações também que eram impostas ali religiosamente por Moisés, né? Até que ele foi apresentado no templo, no 8º dias e assim por diante. Então, Jesus Cristo, ele nasceu nesse cenário onde que tinha a lei mosaica, mas também tinha a lei de Roma. E ele atendeu-os. Tá bem? Alguns afirmam, né, que nesse ponto também vai falar que o ministério de Jesus Cristo foi de 3 anos, provavelmente 3 anos, alguns falam 3,5, e aqui tem alguém que ainda fala que o ministério de Jesus foi apenas 1 ano e meio. Baseado em quê? Baseado nas Páscoas, né? Porque não houve ali várias Páscoas dentro do ministério de Jesus. E os estudiosos pensam que logo Jesus estava muito ligado a essas ocasiões da Páscoa, e o fato de não ter essa narrativa dessa Páscoa, possivelmente que o ministério de Jesus foi menos de que 3 anos, tá bem? Mas a Bíblia nos tem um versículo que fala que quase chegando aos 30 anos, né? Ali, então, e a gente sabe, tudo nos leva a entender que Jesus Cristo morreu na idade de 33 anos, então fazendo essa soma, então nos leva a crer que realmente nós entendemos que o ministério de Jesus está aí por volta de 3 anos e meio, sem nenhum problema, tá bem? Mas o interessante é que o importante é que Jesus Cristo cumpriu o seu ministério na terra. Não importa ser mais ou menos, o importante é que na cruz ele deu o brado, está consumado, na tua mão entregue o Espírito. A missão que ele veio fazer, ele conseguiu cumprir.
Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. O Senhor Jesus era homem de dores, experimentado no sofrimento humano. Tá bem? Então, muito importante essa parte que nós vamos estar aqui estudando, que em momento algum ele transformou a pedra em pães para se alimentar. Ele também não fez brotar a água da rocha para beber quando ele estava sedento, tá bem? Ele não desafiou as leis naturais. Porque a Bíblia, ela nos fala que esse mundo está sujeito a várias leis. E tem leis naturais que a gente não pode desafiar. Porque se nós desafiarmos, nós estaremos tentando a Deus. O que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele estava no pináculo do templo, quando o inimigo o convidou para ir até ali o pináculo do templo, e lá ele pediu para que o inimigo, para que Deus se jogasse. Você não é o filho de Deus? Se joga daqui para baixo. Mas nós temos uma lei que é bastante conhecida, que é a lei da gravidade. Se eu soltar essa revista, ela vai cair. Se eu me precipitar, eu vou cair. Então, tem essa lei da gravidade. Então, essa lei da gravidade, a partir do momento que eu desafio essa lei da gravidade, por dizer que eu sou cristão, Deus vai me livrar sem eu ter uma necessidade, eu estou desafiando a Deus, estou tentando a Deus. E Jesus Cristo, muito sabiamente, falou, não tentais ao Senhor teu Deus. Tá bem? E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, porque nesses momentos aqui foi bastante discutido isso. Porque os pastores estão fechando a igreja ela tem que ir de encontro com essas situações, coisa e tal. Irmãos, é disso que nós estamos falando. Há uma lei natural da infectologia. Olha, se sair por aí, vai ser infectado. Então, por isso, foi decretado quarentena. Se é para reunir poucas pessoas, vamos reunir poucas pessoas. Algumas pessoas até me procuraram, ligaram para mim e falaram, o que eu faço? Eu falei, olha, escuta Moisés. Quem é o nosso Moisés? É pastor fulano de tal. Então vamos escutar ele. O que o povo de Israel fez no Egito? Ali, eles escutaram Moisés. Mas alguns falam que na ocasião só da morte dos primogênitos, ele estava dentro da sua casa. Não necessariamente. Aí o que acontece? O que nós podemos ver que Moisés, que o povo de Israel, ele morava em outra cidade diferente dos egípcios. O que acontecia? Eles estavam de fato em quarentena na sua casa, no ambiente que eles viviam ali. Então, irmãos, a gente não pode contrariar isso. Se as autoridades, como nós falamos de Jesus Cristo, ele obedeceu tanto às leis romanas, como obedeceu também à lei mosaica. Então, o povo de Israel, ele vivia no Egito na parte alta. Tanto é que quando colocaram Moisés no bercinho ali, dentro daquele cestinho, ele foi descendo o rio e chegou até o palácio. Então, quando Jesus Cristo transformou água em sangue, na terra do povo de Israel, não tinha sangue, mas na porta do palácio tinha sangue. Quando Jesus Cristo veio aquela escuridão, a escuridão no povo de Israel, na casa do povo de Israel não tinha escuridão, mas na casa do povo egípcio tinha escuridão. Mas é possível que tinha algum escravo dos hebreus lá no palácio. Aí era outra realidade. Aí Deus livra quando a pessoa está por um estado de necessidade ali. Deus livra, mas se nós não temos necessidade, irmãos, de estar nos expondo a essa infecção, nós não devemos. Qual é o caso do leproso? O leproso estava fora da cidade. Os leprosos estavam fora da cidade. E Deus ali o ajudou eles. Deus o abençoou, livrou eles naquele contexto de guerra. Quando eles caminhavam, parecia exército. Ele chegou ali no exército da Síria e levou os despojos e levou também boas novas. Então, eles estavam expostos, mas por uma situação
de necessidade. E isso aí também nos faz lembrar também, irmãos, que quando tinha alguma pessoa com lepra, eles pegavam essa pessoa e deixavam isolada. Então hoje é mais fácil nós ficarmos isolados do que ficarmos nos expondo, né? Me faz lembrar também quando se fala em grupo de risco, Acabe era uma pessoa, grupo de risco para ir para a guerra. Mas Acabe falou assim, não, eu vou me disfarçar, eu vou me vestir de um camponês e vou para a guerra. Aí o grupo de risco, eu não vou ter esse grupo de risco, pediu para que Josafá entrasse nesse grupo de risco, vestiu a roupa real e Acabe foi como Aí a Bíblia nos fala que um guerreiro lá da sua simplicidade, aleatoriamente, atirou uma flecha. E a flecha acertou quem? Acabe. Mesmo ele achando que ele não estava dentro de um grupo de risco, né? Ele foi afetado. Então, irmãos, nesse momento, vamos nos apegar com Deus, não vamos criticar as nossas lideranças religiosas, nós nunca lidamos com situação dessa. Nós estamos vivendo a primeira vez e temos certeza que todos nós estamos tentando o mais rápido passar por essa situação. E eu tenho certeza que eles também estão tratando isso aí com o maior cuidado possível para que a igreja também não seja prejudicada. Então vamos escutar Moisés, né? Graças a Deus temos o nosso pastor Amiston, que tem nos deixado sempre a par da justiça. Sempre. Irmão, saiu um decreto assim, foi feita uma reunião na central, decidimos assim, muito obrigado pastor Amiston, e nós vamos estar aqui com o pastor também apoiando no que puder, no que a gente puder. Tá bem? E vamos, na medida possível, irmão, só se for extremamente necessário para sair de casa. Ficamos aqui, dirigimos o nosso culto da forma que Deus tem planejado. Não tenho dúvida, Deus está tratando com a humanidade. E nós, nesse momento, nós não podemos desafiar. Com a humanidade? Comigo também, com você, com a igreja. Quando isso passar, com certeza seremos seres humanos melhores. Tá bem? Desculpa aí por esse em parênteses aí, mas eu achei importante tratar disso nessa manhã. Tá bem? Vamos para o nosso próximo ponto, que vai falar aqui. Jesus Cristo, o homem perfeito. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden e o último Adão triunfou no deserto do Calvário. Aqui nós podemos ver aqui que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas também por um homem veio a salvação. Isso aí você pode ver em Romanos capítulo 5 e em Coríntios no capítulo 15, tá bem? Já estamos chegando ao nosso final da nossa aula, tá bem? Desculpa, irmãos, a pressa, mas temos que estar passando aí o mais rápido possível, tá bem? Então vamos lá. Jesus, o homem perfeito, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Jesus, nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, ele é o nosso excelso modelo. Tá bem? E aqui eu acho muito interessante que as respostas de Jesus eram perfeitas. As pessoas ficavam, olha, homem nenhum falou como esse homem falou. A forma de ele abordar uma pessoa samaritana, a forma que ele tratava essa situação, nós podemos ver que ele mandou os homens ir comprar pão, vai comprar pão, enquanto isso ele sentou com a prostituta e falou de Jesus. Ele poderia escandalizar os seus discípulos ao ver falando com uma pessoa samaritana e, além de tudo, uma mulher que já tinha uma vida pregressa, que não era tão bem importante, que Jesus me disse, Cristo mesmo falou assim, você teve 7 maridos e o que você tem ainda não é seu. Então, talvez não seria interessante Jesus, usando a sabedoria, os discípulos retirou e ele pregou ali a palavra de Deus. Nós podemos também ver o jovem rico, quando ele abordou Jesus com aquela intenção de pregar Jesus, Jesus sabendo disso, Jesus deu uma palavra muito interessante ali, ele se retirou ali, porque ele possuía muitos bens, ele estava apegado aos bens materiais e não estava necessariamente interessado no reino de Deus. No caminho de Emaús, eu vejo também Jesus Cristo com grande sabedoria, ele ali conversando com os discípulos,
conversando com os discípulos, sem ali se identificar, na sua humildade ali. Quando chegou, mesmo querendo entrar para casa, mas a Bíblia nos fala que ele fez que ia mais para longe, para que os discípulos o convidavam. Então, Jesus Cristo, ele é bastante respeitoso. Então, tudo essas passagens bíblicas nos levam a entender que Jesus Cristo era um homem perfeito. Também na forma que ele pediu para que os discípulos abordassem aquele homem de cântaro de água, eu acho muito interessante. Porque não tem uma coisa tão desgastante. Às vezes você está carregando um peso sobre o seu ombro e alguém para você para conversar na rua. Mas Jesus Cristo, ele da sua sabedoria falou, olha, você vai encontrar um homem assim, carregando um cântaro de água, acompanha ele. Não atrapalha ele ali no caminho. Deixa ele fazer o seu percurso. Chegando na sua casa, acompanha ele, vai com ele até a sua casa e chegando lá você pergunta, onde está o cenáculo onde o mestre deseja celebrar a última Páscoa e instituir a Santa Ceia. Então, graças a Deus, está finalizando a nossa missão. Como a gente pode ver que Jesus Cristo, ele foi perfeito em tudo. E a nossa conclusão é: por Jesus ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tá bem, irmão? Vamos para o nosso refletir. Aqui fala, discorra sobre a eternidade de Jesus Cristo. Vamos discorrer? Como filho do homem, Jesus foi gerado pelo Pai no tempo histórico através do Espírito Santo. Todavia, como filho de Deus, ele é eterno, sem início e nem fim. O refletir 2, cite alguma evidência da humanidade de Cristo. Vamos ver quais são essas evidências. A dor e incômodo, a fome, a sede no jardim, na agonia. Jesus experimentou profunda tristeza, a nossa semelhança, a unidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Bem, vamos lá. Por que a humanidade do Senhor Jesus Cristo não era aparente? O que quer dizer se não era aparente? Apenas de aparência, apenas um teatro. Né? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Tá bem? O que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? Vamos ver? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque nele e apenas nele somos plenamente redimidos. Está aí em Hebreus 12, versículo 2. Tá bem? E em que Jesus era perfeito? Em que Jesus era perfeito? Vamos lá saber que Jesus era perfeito? Tanto no falar quanto no agir, ou seja, em tudo ele foi perfeito. Bem? E a nossa próxima lição é domingo, dia 13. Domingo, no nosso próximo domingo, vamos estudar a lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. Tá bem? Esperamos que até lá, de repente, já tenha passado toda essa situação e que nós já possamos estar já na nossa congregação. Mas, contudo, se não for possível, estaremos novamente ministrando aqui através da nossa videoaula. E aqui chegamos ao fim dessa aula, tá bem? Desculpa o meu nervosismo, é a primeira vez que eu gravo uma videoaula, né? Mas tudo isso é para que os irmãos possam ser bem atendidos, tá bem? E tem aqui o nosso telefone WhatsApp, qualquer um que quiser nos contatar para, se tiver alguma dúvida, irmãos, tá aí. É 699-9968-6686. Tá bem? Muito obrigado, Deus te abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.